Olá, o meu bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Amado, no vídeo anterior, que tinha por nome Conheça a Verdade sobre Jesus, ali nós discorremos sobre um conhecimento mais profundo a respeito de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. No nosso vídeo de hoje, nós vamos discorrer sobre a doutrina dos batismos, certo? E eu já aproveito a pedir para você, colabore, não com dinheiro. Sabe que dinheiro eu não misturo com as coisas de Deus. Colabore, amados, com a gente e com o Evangelho do Senhor Jesus, mandando esse vídeo para mais pessoas. Como que se pode colaborar? Você pode se inscrever no canal e daí clicar ali no sininho, que é para você receber as notificações e clica em todas, que daí você recebe todas as notificações dos vídeos que a gente vai postando aqui, tá bom? E aproveita também, curta o vídeo, compartilhe, comente sobre o vídeo, que tudo isso aí ajuda ao vídeo ser divulgado para mais pessoas. Consequentemente, eu e você vamos estar evangelizando e levando o conhecimento bíblico mais correto possível, e desmontando as falácias, esses evangelhos distorcidos que estão aí enganando o povo. Tá certo? Então eu conto com vocês para isso aí. E sem mais demora, nós vamos então ao nosso vídeo, que, como já anteriormente anunciado, fala da doutrina dos batismos. Vamos lá? Veja, nós temos aqui o livro de Efésios, capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja bem, fala um só batismo. Mas quando nós percorremos as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar o batismo de Moisés, o batismo de João, o batismo em nome do Senhor Jesus, batismo do Espírito Santo, batismo de fogo e batismo na morte de Cristo. Você veja que são bastantes, são vários batismos, mas então por que aqui fala que é um só batismo? É justamente sobre isso que nós vamos tentar esclarecer hoje, para que a pessoa, quando vê que a mesma Bíblia que fala que é um só batismo, de repente depara com esse grande número de outros batismos, a pessoa fica... É complicado, né? Então vamos entender o porquê que aqui fala um só batismo e nós vemos na Bíblia tantos batismos. Vamos começar pelo batismo de Moisés. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, né? Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse aqui é o povo que foi tirado do Egito lá, que Deus tirou do Egito com a mão de Moisés. Então Moisés é responsável pela saída desse povo e eles foram batizados, como diz aqui, tanto no mar como na nuvem. Como eles estavam debaixo ali da tutela de Moisés, é o batismo de Moisés. Nós vemos aqui o batismo de João, também chamado de batismo com água, de batismo de arrependimento. Então tem mais, veja esse batismo também. O batismo de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 31, veja. João Batista, no caso aqui dizendo aí, eu não o conhecia, não conhecia Jesus, né? Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, batismo com água. E qual era o motivo? Por que João batizava com água? Qual era o objetivo, o foco? Para que ele, Jesus, fosse manifestado à nação de Israel. Então esse é o foco do batismo com água, batismo de arrependimento, batismo de João Batista. Atos capítulo 3, verso 24 também, veja bem. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então também o batismo com água, o batismo de João é chamado batismo de arrependimento. E o batismo no nome do Senhor Jesus, Atos capítulo 10, verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe
pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Tá? E o batismo com o Espírito Santo? Marcos capítulo 1 e verso 8. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, porém, Jesus, né, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui é João Batista, né, ele falando que ele, João Batista, batizava com água, mas o Senhor Jesus ia batizar com o Espírito Santo. Beleza? Vamos para outro texto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja que ele fala que em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então, é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, amado, nós vamos fazer um próximo vídeo, já fica o convite para o próximo vídeo, que se Deus quiser nós vamos discorrer sobre o batismo com o Espírito Santo, tá certo? O próximo vídeo, então, eu espero que a gente consiga, e vai ser o batismo com o Espírito Santo. E depois vamos falar também do batismo de fogo, também em outro vídeo. Então hoje nós falamos a doutrina dos batismos de modo geral, e depois vamos, no próximo vídeo, se Deus quiser, vamos falar do batismo com o Espírito Santo, e no outro vídeo vamos falar do batismo com fogo. Agora vem um negócio que nós temos que entender aqui, amados, que o batismo em água, principalmente, que é o homem que batiza, né? Porque o batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, é Jesus que batiza. Então o batismo que o homem batiza é o batismo com água. E esse, veja que foi Jesus que ordenou isso aí, ó. Mateus 28, 19, ide, portanto, está mandando, está dando uma ordem. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então é uma ordem de Jesus para ir pelo mundo todo e batizar toda criatura, né? Toda criatura, digo toda criatura humana, ser humano. O batismo na morte de Jesus. Aqui nós vamos nos deter um pouquinho mais, que é para nós entender por que fala de um só batismo e a mesma Bíblia fala de tantos batismos. Então nós vamos esclarecer aqui, e vocês notem como é necessário a gente estudar a Bíblia para poder entender a Bíblia. Caso contrário, se nós nos ativermos apenas em um texto, nós vamos entender errado, certo? Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vimos os vários batismos, agora vamos ver em particular que o batismo na morte de Jesus. Como é que é isso aqui? Romanos capítulo 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, existe o batismo na morte de Cristo. Fomos, Romanos 6,4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você nota que o batismo na morte de Cristo é um batismo que traz transformação na vida da pessoa. A pessoa que é batizada na morte de Cristo é o salvo, sem sombra de dúvida, e é uma pessoa que não é mais aquela pessoa que era lá, vamos dizer, o ladrão não rouba mais, ou aquela pessoa que tira a vida dos outros, também passa a amar os outros, a ter paciência, enfim. O Espírito Santo faz a transformação na vida dessa pessoa. Esse é o batismo na morte de Cristo. Esse batismo não é efetuado pelo homem, é efetuado pelo Senhor Jesus. Então, quando nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, verso 5, que há um só batismo, e também quando nós vemos aqui em Marcos, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses dois versículos estão falando do batismo da morte de Cristo.
quando fala um só batismo, é a única forma de batismo que acompanha a salvação. A pessoa que crê no Senhor Jesus verdadeiramente, essa pessoa, ela não precisa ir atrás de alguém para batizar. O próprio Senhor Jesus batiza essa pessoa da mesma maneira que Jesus batiza com o Espírito Santo. Você percebe? Então, esse texto aqui também, algumas pessoas se confundem, porque diz aqui, né, que para ser salvo, no caso, tem de crer e ser batizado. E o perdido basta apenas não crer. O que significa que a pessoa que não crer, seja batizada nas águas ou não seja, é condenada, vai para a perdição eterna, vai para o lago de fogo, porque não creu em Jesus Cristo. No entanto, quem crer e for batizado será salvo. O batizado é o seguinte, como nós vimos ali, que o batismo na morte de Cristo não é a pessoa que pede e não é o homem que faz. Então, o que nós entendemos? A pessoa que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida transformada, ele abandona o pecado e passa a viver uma vida de santidade. Então a pessoa não peca mais. Não é que não peque. A pessoa resvala, a pessoa peca, erra. Isso é preciso para a pessoa não se exaltar e dizer que é o santo acima de tudo. Então, a pessoa tropeça, erra, para que a pessoa entenda que ele está abaixo de Deus e não se exalta. Então, o que acontece? Quem crê e for batizado será salvo. A pessoa é batizada na morte de Cristo, está sujeita a cometer alguns pecados, mas não tem prazer no pecado. Não tem prazer no pecado. O pecado causa tristeza, causa arrependimento na pessoa que é salvo e que acaba cometendo algum pecado. Mas confessou seu pecado, pronto, está resolvido a situação. Então tá legal sim. Era isso que eu queria passar para vocês, mas para tirar essa dúvida aqui quando a pessoa deparar com um só batismo e daí ver que tem outros batismos e não entender. Mas entender que esse batismo necessário não é a pessoa que pede nada, é Jesus que batiza quando a pessoa crê, quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo, é batizado. E também que quem crer e for batizado, se a pessoa creu e não se batizou nas águas, o próprio Jesus mandou para se batizar, que é para se batizar nas águas. Mas se acontece, como aconteceu com a minha mãe, que antes dela ser batizada, ela faleceu, eu carregava uma carga enorme nas minhas costas, imaginando que a minha mãe, porque me ensinaram assim e falaram que se a pessoa não se batizasse nas águas estava perdida, então eu imaginava que a minha mãe tivesse perdido. Que tristeza, amados, e que alegria quando a gente entende que a pessoa partiu dessa vida, não teve a oportunidade de se batizar nas águas, não tem problema, é salvo. Como que nós sabemos biblicamente que não tem problema, que a pessoa crendo no Senhor Jesus, mesmo que não seja batizada, é salvo? Por esse texto aqui, ó, Bíblia, sempre Bíblia. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa Jesus fez para um malfeitor que estava pregado ali na cruz ao lado dele. Mas o que aconteceu? Esse malfeitor, ele fez o que era preciso fazer. Não foi batizado, mas ele se arrependeu. As palavras que ele fala ali, dá para entender isso claramente, porque ele reconheceu os pecados dele. Ele reconheceu que ele era digno do castigo eterno. Mas ele pediu para o Senhor Jesus, ele reconheceu Jesus como Senhor, porque ele disse: Senhor, quando estiver no teu, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então ele reconheceu Jesus como rei, como superior acima dele, e ele reconheceu os pecados dele, a situação miserável dele. É isto, amado, que é necessário para a salvação. O batismo em água não produz salvação. É um erro dessas igrejas que diz que o batismo salva.
O batismo em água não salva. Ele é apenas um símbolo externo que a pessoa está dizendo assim para o mundo: olha, eu resolvi mudar de vida. Eu agora quero ser do Senhor Jesus, e ele passa a ser meu Senhor, e eu quero viver a vontade dele. E assim, então o batismo em água é isso que acontece. A pessoa confessa ali a sua vontade, mas às vezes não cumpre. Às vezes é uma emoção, é um motivo de uma namorada que é crente ou o namorado que é crente, a pessoa resolve, então, para acompanhar, para não perder aquilo ali, quer dizer, é um interesse próprio, não é a busca da salvação em Cristo, não é crer que o sacrifício do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição dele, nos tirou da nossa condição de condenados ao lago de fogo e nos transportou para o reino de Deus, para o céu. Percebe? Então, eu acredito que pelos textos ali não é necessário mais nenhuma explicação. Se tiver dúvida, volte o vídeo, pause o vídeo e principalmente marque os textos e medita ali nos textos, tá bom? E para a gente encerrar o vídeo, eu queria mais uma vez trazer a lembrança de você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, se inscreve, assina, marque o sininho das notificações ali, marque todas para você ser notificado dos vídeos. Olha, dê o teu gostei ali, o teu like, compartilhe com outras pessoas e qualquer dúvida, deixe nos comentários embaixo no vídeo, comenta ali qualquer coisa. Se você quiser que faça vídeo a respeito de algum tema da Bíblia que você não entenda, sabia, quer ter algum esclarecimento, coloca aí nos comentários e nós vamos tentar, segundo a vontade do Senhor, esclarecer então a dúvida que você tiver, ou então vamos gravar vídeo respondendo em atenção àquilo que vocês pediram, alguma coisa assim. Tá certo? Eu conto com vocês para nós levar esses vídeos, espalhar para mais pessoas, amadas, que têm dúvida, que pessoas que estão recebendo ensinamento de acordo com a vontade de uma denominação, de uma igreja, como eles mandam lá, e não está sabendo a vontade de Deus, o qual que é para a pessoa. Tá certo? Conto com vocês então. Então, encerrando este vídeo, só resta agora, né, agradecer a Deus em primeiro lugar e, claro, agradecer também a vocês, meus queridos companheiros de estudo bíblico, você que vai até o final dos vídeos, porque, amada pessoa, participar ali, ficar um pouco no vídeo, não vai entender, porque o vídeo é uma sequência. A gente dá uma certa volta para lá no fim que a gente ter a compreensão de tudo. Então é interessante ver o vídeo inteiro, do começo ao fim. E eu agradeço a você que tem estado com a gente e você que fica até o final do vídeo. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde você, a tua família. Eu também peço que vocês orem por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.